O retorno de Brideshead vem para que a tag emplaque o primeiro livro ruim do ano. Play na vinheta! Então vamos lá, a caixinha, né? Chegou a caixinha de janeiro. A primeira coisa que eu notei é que ela tem um design diferente das outras. Vamos lá. Um cardápio. Tem uma pranchetinho que é útil, né? Pra aprender coisas. Agora que eu notei, tá escrito calendário. E eu li cardápio. Então é um calendário 2018. Vamos ver. Tem todos. Tem várias datas assim de livros, que nem aqui 28 de janeiro. Primeira publicação de Orgulho e Preconceito em 1813. Isso eu já sabia. Mas então tem várias. Cada mês tem então as datas importantes para nós viciados em ler. Então, para vocês conseguirem ver aí, olha só. Tem então os meses, tem as datas aqui embaixo. Isso aí. Tem uma cartinha. É uma cartinha de agradecimento, então, né, por 2017, para quem foi assinante do clube e tal. E que fala, então, que em 2018 eles têm curadoria de peso, né, preparadas, gente importante. Eles vão fazer uma super surpresa dos 4 anos da tag. E livros inéditos também, que nem foi em outubro, que teve As Alegrias da Maternidade, que tinha sido um livro nunca publicado no Brasil. Vai vir mais livros inéditos. Vamos ver o livro, então. Retorno a Brideshead. Deve ser. Gente, parece... Isso aqui parece ser em inglês, não sei, me lembra pelo estilo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Deixa eu falar, olha, é um estilo, tem tipo um castelinho, tem um carrinho de Apple. Tipo, se já for de época, já me ganhou, porque eu adoro coisa de época. Evelyn Waugh. Eu vou deixar o nome dela aqui na tela, porque eu não sei pronunciar. Ai, gente, olha essa arte, que linda. Amei. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Olhem essa arte, que maravilhosa. E eu tava certa, que no resumo diz que é um livro em inglês. Então, tipo, e que durante a Segunda Guerra... Gente, isso aqui é tudo que eu amo. Um livro em inglês que se passa durante a Segunda Guerra. É que o que mais eu posso pedir a Deus? Nada, porque é tudo que eu amo na vida. Adorei. Meu Deus, muito bom. Olha uma das frases do resumo. Escrito sobre o impacto da barbárie nazista e da aliança de países cristãos ocidentais com a Rússia comunista. E, isso aqui parece ser muito bom. Eu, na verdade, tô lendo um livro agora, mas eu vou desistir dele e vou voltar pra ele depois. Eu preciso ler isso aqui, tipo, agora. Revistinha, então, sempre com a citação atrás. A citação aqui é do Platão. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Presumo que a história esteja a ver com algum jovem rebelde que seja difícil de domar. Aliás, quem indicou o livro desse mês foi o Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro foi recomendado por ele. Então, ruim é que não deve ser. Vamos ver se até consegue, assim, se desculpar com os associados pelo último livro, porque aquele de dezembro foi horrível, um dos piores livros que eu já li na vida. Mas, assim, pela capa, pelo resumo, e ele é bem grossinho em relação aos que haviam sido enviados e tal. Presumo que esse aqui vai ser excelente. No marca-página, então, tem o que o Veríssimo tem a dizer sobre o Evelyn. Acabei de descobrir que Evelyn é um nome masculino, então é o Evelyn. Evelyn era uma figura contraditória, um carolão convertido ao catolicismo, que ao mesmo tempo escrevia livros de sátira política e social. A melhor prosa do inglês que eu já li foi a dele, que é um dos grandes estilistas da língua inglesa. Te mete. Gente, essa capa tá maravilhosa, sério. Eu tô apaixonada por essa capa. Eu tô apaixonada pela ideia desse livro. Eu quero muito ler esse livro. Meu Deus. Tá. Eu já li esse livro, então vamos lá pro futuro, como sempre. E vamos ver o que eu achei desse livro, né? Tá bom. Como eu vivo dizendo, expectativa é tudo. E vocês viram pelo unboxing que eu fiquei deveras empolgada, né? A moto desgraçada. Eu fiquei deveras empolgada, né? Com o livro, por ele ser, né, inglês e sobre a Segunda Guerra. E isso pode muito bem ter afetado o meu julgamento sobre ele. Mas olha a sinopse do livro. Escrito sobre o impacto da barbárie nazista e da aliança de países cristãos ocidentais com a Rússia comunista. Aí beleza, moto diz, meu Deus, eu vou dar um tiro
ainda bem que eu não posso ter arma, porque eu já dava um tiro nesse desgraçado que tá desfilando de moto aí. Aí, né, dito isso, né, escrito sobre a barbárie nazista, tu pensa, porra, deve ser um romance, assim, que, tipo, deve ter, assim, uma coisa muito feia, deve, tipo, aparecer o nazismo, a crueldade, tipo, deve ser muito, assim, drama psicológico. A primeira vez que o nome do Hitler é citado na página 310. E aí tu fica, tipo, né, meio propaganda enganosa esse resumo aí, porque, assim, demorar 300 páginas pra sequer citar Hitler e o nazismo é foda. Mas claro que o que tá nessa sinopse se refere ao cenário em que o autor se encontrava enquanto ele escreveu o livro. Mas é informação inútil, porque a pessoa que está lendo a sinopse pode entender que isso é da história, que a história vai ter a barbárie nazista, e tipo, não tem por que dar essa informação. Tipo, então ela é muito engana o leitor. O livro não é sobre a guerra é uma mera coadjuvante nessa história. O único propósito da guerra no livro é levar o batalhão do Charles Ryder, que é o protagonista, levar ele a Brideshead, que é uma casa na qual ele tem muitas memórias e tal. No prólogo, o batalhão dele chega nessa casa e daí no epílogo, tipo, ele tá ali de boas na casa. E daí o meio do livro é, tipo, as lembranças que ele teve na casa. Então, tipo assim, ó, meu, não tinha por que tá ali essa informação, não tem quase nada da Segunda Guerra. E o livro é basicamente isso, são as memórias do Charles, ali as amizades, os amores, a família, as lembranças que ele tem de Brideshead. Gostaria de enterrar alguma coisa preciosa em todos os lugares onde fui feliz, e então, quando estivesse velho, feio e triste, voltaria para desenterrá-las e recordar. E essa, meus queridos amigos, é a única citação interessante que eu encontrei no livro inteiro. De resto, o estilo da escrita é bem monótono. Os diálogos, às vezes, eles confundem, porque tem alguns momentos que eles não terminam, tipo assim, o diálogo vai até certo ponto e daí ele conclui a lógica do diálogo num parágrafo de texto normal, ou às vezes tem tipo 2 páginas inteiras de tipo um personagem narrando uma história que tipo daí não é um diálogo, assim, tipo é a fala de um personagem narrando uma história, que fica bem monótono também. Então o livro assim não é a coisa mais interessante de se ler. Agora, uma coisa bem interessante que é citada no livro é a religiosidade, em especial o catolicismo. E nessa parte eu até curti, porque o Charles trouxe uns questionamentos sobre a doutrina católica, algumas falhas que eu vejo que a doutrina tem, e ele tipo trouxe isso à tona no livro e eu fiquei, respondam essa, católicos. Nada contra católicos, gente, eu fui criada como católica, fiz catequese e tudo, eu só acho que a doutrina católica realmente tem muitas falhas entre teoria e prática. E no livro, o Charles, ele aponta ele alfineta essas falhas. Então eu gostei bastante disso, porque leva a gente a pensar, a gente tem que pensar e questionar tudo ao nosso redor, o Papa que disse. Falando do livro, não tem erro de diagramação, que nem tinha no último, mas tem uma nota de rodapé na página 54, que tem um errinho de tradução que foi assim meio grotesco. Mas claro que isso não é culpa da tag, a tag não é responsável pela tradução. A tag pegou, fez a edição bonitinha de capa dura, mas a tradução não é deles. Então, mas só pra apontar pra vocês, na nota de rodapé aqui embaixo, tem a seguinte frase: rosas artificiais confeccionadas por pessoas handicapadas são vendidas e o lucro é revertido aos hospitais londrinos. Assim, eu creio que a frase original devia dizer handicapped, que é a palavra em inglês para deficientes. Então, pessoas deficientes, não pessoas handicapadas, porque essa palavra não existe no português. Eu acho, porque eu procurei no dicionário online e não achei, então eu acho que não existe. Então, depois desse breve relato sobre o livro de janeiro da tag, que selo que esse livro vai ganhar? E o selo é... tem momentos bons, assim, muito interessantes, mas a escrita monótona prejudica e muito a experiência do leitor, né, da história. Mas tamo aí, vamos ver o que vem mês que vem, porque os 2 últimos não foram bons, né? De dezembro teve a Praça Diamante, aquela coisa horrível. E agora teve esse vamos ver se pra fevereiro vem alguma coisa boa. Eles estão prometendo um livro de uma escritora iraniana que nunca foi publicado no Brasil, então eles vão fazer a tradução e vão trazer pro Brasil uma escritora inédita. Então, vamos aguardar. Então é isso, galera. Dá like no canal, né? Dá like no canal. Meu Deus, meu Deus. Dá like no vídeo e se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais, enfim, toda aquela coisa, né? E eu vejo vocês na semana que vem. Beijão.